Olá, você que gosta, você que ama, você que quer aprender a palavra de Deus. Vamos começar uma nova série. Nesta série, nós vamos tratar do Espiritismo. Muito importante este assunto. Vamos aprender tudo sobre a história desta religião, o que o Antigo Testamento fala sobre o Espiritismo, o que o Novo Testamento fala sobre o Espiritismo, as doutrinas fundamentais desta religião e vamos comparar com as Sagradas Escrituras, sempre no campo das ideias, no campo teológico. Você sabia que a primeira sessão espírita está registrada na Bíblia? Tudo isso nós vamos aprender no vídeo de hoje. Mas antes de eu entrar na aula, não se esqueça da nossa super promoção. Todos os nossos cursos estão com 40% de desconto. Mas esta promoção encerra no último dias deste mês de novembro de 2021. Então, aproveite e faça sua matrícula. Detalhe importante, é sem taxa de matrícula e o seu investimento pode ser parcelado sem juros. Para efetuar a matrícula, acesse o nosso site, o www.icp.com.br. Se preferir, pode nos acionar pelo WhatsApp 21 98622 3266. E se você ainda não é inscrito no nosso canal, faça a sua inscrição e dá um toque no sininho. Assim, quando eu disponibilizo um novo vídeo, você já é avisado. Aproveite, dá o seu joinha aí, o seu likezinho para incentivar o professor. Faça seu comentário, todos os comentários são respondidos. E nos ajude na divulgação do nosso ministério, que tem como objetivo primordial o ensino da poderosa palavra de Deus. Agora, chega de moleza, vamos trabalhar. Espiritismo. Eu conheço muitos espíritas, são pessoas do bem. Os espíritas desenvolvem um trabalho muito importante na área social, na filantropia. O grupo mantém asilos, orfanatos. De fato, na obra social não tem como negar. Os espíritas desenvolvem um trabalho muito sério e com certeza tem ajudado muitas pessoas. Mas o nosso trabalho, o objetivo dos nossos vídeos não é nada pessoal, é no campo das ideias, no campo teológico. E sempre antes de entrar no assunto, eu gosto de ler uma declaração. Vamos ver? Diz o artigo 18 da Declaração Universal dos Direitos do Homem. Todo homem tem direito à liberdade de pensamento, consciência e religião. Este direito inclui a liberdade de mudar de religião ou crença e a liberdade de manifestar essa religião ou crença pelo ensino, pela prática, pelo culto e pela observância, isolada ou coletivamente, em público ou em particular. Viu que declaração importante? Esses direitos também são garantidos na nossa Constituição. E quando eu desenvolvo um comentário sobre um grupo religioso, um estudo sobre um grupo religioso, não é com o objetivo de falar mal do grupo, não, hipótese alguma. O objetivo é comparar o que o grupo ensina com as Sagradas Escrituras. E por quê? Porque o cristianismo, a nossa fé, a nossa religião tem como base as Sagradas Escrituras, o Antigo e o Novo Testamento. Logo, as nossas doutrinas estão firmadas na palavra de Deus. E aí eu comparo. Eu pego o que um grupo religioso ensina e comparo com a palavra de Deus. E aí nós chegamos a uma conclusão. Se aquela doutrina, se aquele ensino está em conformidade com a Bíblia ou não. Um exemplo, os espíritas,
ensinam a doutrina da reencarnação. Já nós não ensinamos essa doutrina, porque não encontramos base para esta doutrina na palavra de Deus. Nós ensinamos a ressurreição. Quer ver uma outra doutrina que nós vamos aprender? Os espíritas ensinam que a salvação é adquirida pelas obras. Daí o motivo do grupo realizar um grande trabalho na área social. Mas a palavra de Deus nos ensina que a salvação é de graça. E é isso que nós vamos verificar. Só isso, no campo das ideias, no campo teológico. E depois você, se for um espírita, examine os textos que eu vou apresentar. Um outro detalhe importante, toda a minha argumentação é com provas documentais, o material é livre, é aberto, nada é secreto. E eles estão disponíveis. Estes slides, por exemplo, que eu vou apresentar, eles estão disponíveis no nosso site. Se você quiser utilizá-los para aprofundar os seus estudos, só acessar o site, é o www.icp.com.br. Bem, sempre quando nós estudamos um grupo religioso, é importante conhecer a história do movimento, como surgiu o Espiritismo. E é isso que nós faremos neste primeiro vídeo da série Espiritismo. Início do Espiritismo, Gênesis capítulo 3, versículos de 1 a 5. Veja, Gênesis é o primeiro livro da Bíblia. A palavra Gênesis é uma palavra transliterada do grego, que significa início, começo de todas as coisas. E nós encontramos o início do Espiritismo, vamos dizer assim, a primeira sessão espírita, nos primeiros capítulos. Vamos verificar o texto? Gênesis capítulo 3, do 1º até o 5º versículo. Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher: foi isto mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? Respondeu a mulher à serpente: podemos comer do fruto das árvores do jardim, mas Deus disse: não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele, do contrário vocês morrerão. Disse a serpente à mulher: certamente não morrerão. Deus sabe que, no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão e vocês serão como Deus, conhecedores do bem e do mal. E aí você já conhece a história. A mulher foi enganada, comeu do fruto proibido, deu para o seu marido, para Adão, e ambos se sentiram culpados. Aí é que entra o pecado no mundo, na raça humana. Veja que o pecado, ele já existia. Não fomos nós que criamos o pecado. Quando estudamos a palavra de Deus, nós aprendemos que quem inventou o pecado foi o diabo, foi Satanás, e ele que usou a serpente para enganar o primeiro casal. Em função do pecado do primeiro casal, todos os que vieram depois, que nasceram de Adão e Eva, nascem já com o pecado, com a culpa herdada. Depois nós voltaremos sobre este assunto. Vamos continuar no nosso exame histórico do Espiritismo. Levítico, que é o terceiro livro da Bíblia, também proíbe a prática espírita. Levítico foi escrito por Moisés. Moisés escreveu Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, que nós chamamos estes 5 livros de Pentateuco. Vamos ver o que diz o texto? Levítico capítulo 19, versículo 31. Não recorram aos médios, nem busquem os espíritas, pois vocês serão contaminados por eles. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Tá vendo? Proibido. Deus está dizendo para não consultar os médios, nem buscar os espíritas. Já existia na época
Os povos pagãos que viviam na idolatria praticavam esse tipo de consulta, de culto, mas Deus deixou bem claro, é proibido. Vamos ver o próximo texto? Ainda em Levítico, capítulo 20, versículo 27. Os homens ou mulheres que entre vocês forem médiuns ou espíritas terão que ser executados, serão apedrejados, pois merecem a morte. Está vendo a determinação divina? Taxativamente proibido praticar a consulta dos mortos, a participar de qualquer culto espírita. A Bíblia proíbe, está vendo? Proibição taxativa. Agora no quinto livro da Bíblia, também escrito por Moisés, Deuteronômio. Deuteronômio, capítulo 18, do versículo 9 até o 13. Quando entrares na terra que o Senhor, o seu Deus, lhes dá, não procurem imitar as coisas repugnantes que as nações de lá praticam. Não permitam que ache alguém entre vocês que queime em sacrifício o seu filho ou a sua filha, que pratique adivinhação, ou dedique-se à magia, ou faça presságios, ou pratique feitiçaria, ou faça encantamentos, que seja médium ou espírita, ou que consulte os mortos. O Senhor tem repugnância por quem pratica essas coisas, e é por causa dessas abominações que o Senhor, o seu Deus, vai expulsar aquelas nações da presença de vocês. Permaneçam inculpáveis perante o Senhor, o seu Deus. O texto do Antigo Testamento deixa muito claro que esta prática ela era proibida para o povo de Deus. Embora ela acontecesse entre os povos cananeus e outros povos, os idólatras, os pagãos, mas para o povo de Deus, totalmente proibida esta prática. Vamos em frente. 1 Samuel, capítulo 28, versículo 3. Samuel já havia morrido e todo Israel o havia pranteado e sepultado em Ramá, sua cidade natal. Saul havia expulsado do país os médiuns e os espíritas. Veja, por que esse texto é importante? Porque mais na frente nós vamos ver Saul consultando uma médium, mas ele estava fora da presença do Senhor, porque quando ele servia a Deus, ele não permitia em Israel esta prática, como nós lemos no texto. Vamos em frente. 2 Reis, capítulo 23, versículo 24. Além disso, Josias eliminou os médios, os espíritas, os ídolos da família, os ídolos e todas as outras coisas repugnantes que havia em Judá e em Jerusalém. Ele fez isso para cumprir as exigências da lei escritas no livro que o sacerdote Euquias havia descoberto no templo do Senhor. Percebeu? Nós estamos caminhando na história do Antigo Testamento e em toda a história nós vamos ver a proibição do culto espírita, de consultar os mortos. Vamos ver mais um texto? Esse texto está falando do rei Manassés. 2 Reis, capítulo 21, versículo 6. Chegou a queimar o próprio filho em sacrifício, praticou feitiçaria e adivinhação, e consultou médios e espíritas, fez o que o Senhor reprova, provocando a ira. Está vendo? Uma prática totalmente reprovada no Antigo Testamento. Fiz a leitura de apenas alguns versículos para que você entenda que o Antigo Testamento reprova totalmente a prática do espiritismo, de consultar os mortos. E o espiritismo moderno? Nós vamos aprender, só que não é hoje não.
No próximo vídeo nós vamos ver a história do espiritismo moderno. Não vai perder a próxima aula e me ajude na divulgação deste trabalho que tem como objetivo primordial o ensino da poderosa palavra de Deus. Estou indo embora, forte abraço e fique na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.